E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante e assim com, nossa, pessoas assim mais incríveis impossível para falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que todo mundo chama de TDAH. E hoje em dia está muito na modinha, né, gente? Essa coisa de diagnóstico, né? Tem aí teve mudança, mas o Ajax depois é craque nisso, vai super falar e explicar. Mas tiveram muitas mudanças no processo de diagnósticos, né? Então, de fato, teve mudanças, por isso que a gente tem também alteração, você acaba tendo né, assim, mais diagnósticos, mais pessoas. Enfim, diagnosticadas, então dá a impressão, tipo, antigamente não era assim, agora é, aí fica, né, essas coisas, mas realmente, antigamente não era assim, agora tá diferente. Então, claro que vai ser diferente mesmo. Mas, gente, eu vou trazer para vocês, primeiro meu nome, né, porque eu sou dessas, é o TDAH falando, a pessoa fala que é TDAH aqui, sai falando, normal, então a gente já entrou na temática, mas meu nome é Micaela Reis, eu faço formação no IGEP, se Deus quiser, concluindo dentro em breve. Estou aqui com a minha querida Elaine, que também faz supervisão comigo, formação, também quase terminando, se Deus quiser, né, Elaine? Logo, Opa, logo. já E o já. nosso professor amado e querido Ajax Salvador, gente, porque não tem pessoa mais bambambam para falar disso sobre o tema. E para a gente introduzir, eu vou trazer um pouquinho das estatísticas, todo mundo sabe que eu adoro, né, uns números, mas, gente, parece que é muita gente diagnosticada, mas, assim, teoricamente, não. 3 a 8% da população mundial tem o diagnóstico do TDAH, e aqui no Brasil a gente tem uma média de diagnósticos de 7,6, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, tá, gente? Eu entrei no portal do Ministério da Saúde, quem tiver curiosidade, inclusive lá tem um manual sobre o transtorno, o TDAH, dentro do site do Ministério da Saúde. Se alguém quiser, a gente pode encaminhar sem problema, é só mandar uma mensagem, no Instagram, a gente encaminha o manual para vocês. Mas é isso, gente. O que que significa? Uma coisa que eu estava até conversando com meu marido esses dias, quando eu falei, olha, eu vou gravar esse podcast, você, então você vai falar sobre neurodivergência? Eu falei, para tudo, querido. Vamos começar do começo. Neurodivergência, gente. O que que significa neurodivergência? Gente, neurodivergente todos nós somos. Não existe nenhum ser humano com organismo igual ao outro nesse mundo, ou pessoa igual a outra nesse mundo. Então, se a gente pensar na etimologia da palavra, todos nós somos neurodivergentes. Nós divergimos, nós somos diferentes. Então, assim, a palavra neurodivergente não está dizendo muita coisa, ela está dizendo mais do mesmo, que todos nós somos. Né? Então, ninguém é igual. É assim como diabéticos. Uma pessoa diabética não é igual a outra. Uma pessoa que tem um câncer não tem um câncer igual ao outro. Uma pessoa que tem uma personalidade não é igual a outra. Então, somos todos diferentes. Por isso, quando a gente fala de divergência, então a gente está falando, ok, somos diferentes. E daí? O que que eu faço com o diagnóstico? Então, assim, diagnóstico diz o que eu sou como ser humano? Não. Eu sou diabética? Eu sou TDAH? Eu sou autista? Não, eu sou um ser humano antes de mais nada. O diagnóstico é assim, é para a gente ter um tratamento, a gente ter um direcionamento, para a gente ter uma qualidade de vida, né? Eu mesma sou mãe também meu filho tem o TDAH, né? Ele faz todo um acompanhamento e precisou de todo um processo de conhecimento e aí através disso eu e meu marido descobrimos que a gente também é, como diz o povo, o fruto não cai longe da árvore, né, gente? Então, ou seja, a família inteira. E aí o meu filho, né, que é aquele criança sendo criança, né, com 8 anos de idade, querendo dar pernada na mãe, sabe aquela coisa? Eu não quero fazer o dever de casa porque eu sou TDAH. Eu não quero não sei o quê porque eu sou TDAH. Gente, mas eu cortei as asas dele rapidinho. Falei, companheiro, isso não é muleta. Isso não é muleta para você sair andando ou dando isso como discurso para sua vida. O que eu disse para o meu filho, gente, eu acho que serve para todos nós. Nenhum diagnóstico pode ser usado. Ai, coitadinho de mim. Ai, uma muleta, porque eu sou assim. Você é diferente e talvez tenha aquelas características, e o que você precisa fazer é aprender com isso. O que que eu preciso aprender, então? Se eu tenho uma desatenção maior, talvez eu tenha uma atenção maior em outro lugar. Então, eu vou viver uma dualidade dessa desatenção-atenção em níveis diferentes. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa que tem o TDAH ser hiperfocada.
Ela vai ter alternância de um momento de dispersão com um momento de hiperfoco. Então, por exemplo, eu tenho clientes também, né, com diagnóstico. O que eu percebo? A pessoa é cíclica, né? Tem um momento que ela tá lá super focada, gasta muita energia, porque acaba que a gente joga muita energia quando tá em hiperfoco. E aí, o que gera? Um nível de exaustão. A pessoa fica cansada na sequência, aí entra no processo de dispersão. Tem cliente minha, inclusive, que tinha um diagnóstico errado de Ajax, de bipolaridade. Foi descobrir que a bipolaridade não era bipolaridade, que a pessoa tinha o TDAH, porque fica nessa alternância de energia psíquica, né? Como se tivesse assim, um movimento de progressão muito intenso, e depois é como se a gente precisasse regredir e segurar um pouco. Então, talvez a pessoa com TDAH, eu já aqui simbolizando, né, gente? Já estou levando para o símbolo. Ele seja o extremo da atenção e desatenção, né? Ele vai muito para muito foco, ele vai muito para desatenção. Então, o que a pessoa que está numa situação dessa, nessa dualidade atenção-desatenção, pode fazer? Se conhecer. Então, entendeu que está no hiperfoco, que está naquele momento super focadona, então esse é o momento que eu estou produzindo muito, eu estou com uma alta de energia, para entender que na sequência vai vir uma baixa de energia, vai vir uma necessidade de fazer uma reclusão, de acalmar, de ficar mais para dentro de si, mais para a caverninha. Então, assim, em mim, no meu caso, eu percebo isso. Eu fico uma semana super produtiva, focadaça, focadaça. Na outra semana, eu já sei que eu vou precisar descansar mais, ou vou fazer um exercício físico. E aí eu já levanto a bola, Elaine, para você explicar melhor o TDAH, os sintomas do TDAH. É isso, gente. O TDAH, a gente precisa de corpo também. O corpo tem que estar muito envolvido numa pessoa que tem, por exemplo, a hiperatividade, esse excesso. A pessoa precisa de muito esporte, gastar muita energia. Então, assim, a gente vai aprendendo a viver bem, a ter qualidade de vida dentro dessa característica que aquela pessoa tem. Então, assim, faz parte de quem eu sou desse jeito, eu vou me conhecer. E a partir daí, eu vou lançar a mão, vou lançar estratégias, enfim. Mas as crianças, às vezes, elas precisam de um pouquinho mais de atenção, porque a gente tem que lembrar que criança está no processo de formação de ego, de desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento físico, emocional, psíquico. Então, a gente vai ter muitos desafios com uma criança que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No caso, meu filho era hiperativo, então o esporte é muito bom para ele. Ele precisou de neuropsicopedagoga para ajudar no processo de alfabetização, porque às vezes a criança entra numa baixa de autoestima, tipo, eu sou burro, vem, eu não sei fazer. É bem esse discursinho que às vezes vem, sabe? E a gente tem que quebrar isso e ajudar. Então, assim, o que a gente pode fazer para ajudar como família, como pessoa? Aí, no meu caso, como mãe, né? Eu e meu marido, como família, o que a gente fez para lançar a mão? O nosso último recurso, gente, para vocês terem noção, e eu estou compartilhando uma coisa particular, foi medicação. Medicação foi o último recurso do processo de cuidados do Luca. O Luca, ele passou por neuropsicopedagoga, ele tinha a psicóloga dele para ajudar a fazer regulação emocional. Medicação foi o último recurso, porque tem hoje uma recomendação de modulação neurológica. Mas eu já falei demais, gente, já introduzi o tema, já com muito assunto, e meio TDAH mesmo, meio perdido, assim, é normal, faz parte, já vivendo no podcast isso. E aí eu vou passar para minha amiga Elaine para explicar um pouquinho mais, porque ela trabalha com crianças e muito com crianças nessa situação, né? E ela vai poder explanar aí brilhantemente para a gente. Elaine, a bola está com você. Bom, vamos lá, né? A TDAH já introduziu tudo, já acelerou todo o processo, mas tudo bem, a gente aqui vai equilibrando tudo, né, Jax? Vamos lá, eu Senhor. trabalho, né, há muitos anos com crianças e adolescentes, agora principalmente adolescentes, nessa faixa etária aí que está fervendo o diagnóstico de TDAH. Por quê? Porque é onde começam as dificuldades. Onde começam as dificuldades, mais ou menos entre o sexto e sétimo ano, 11, 12 anos de idade. Claro, as dificuldades de um TDAH, eles começam lá no início, na fase de alfabetização, e para aqueles pais que são atentos, lá atrás, quando a criança está mamando, a questão do sono, de concentração no brincar, existe aí uma atenção, um hiperfoco que essa criança está sustentando, mas existe também a hiperatividade.
E o que é, né, este TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno comportamental, de origem neurobiológica, um transtorno do neurodesenvolvimento. Depois o Ajax vai contar um pouquinho mais para a gente como que estão aí as coisas na nossa contemporaneidade, né? Déficit de atenção, o que acontece? Aquela criança, quando ela chega para mim em consultório, os pais falam, Elaine, ela tem problema na escola, Elaine, ela não consegue prestar atenção, ela consegue prestar atenção em tudo, menos no que ela tem que prestar atenção. Nós somos assim, né, gente? A gente presta atenção naquilo que a gente quer. E o que acontece com essa criança, pelo menos na minha observação, não é que ela tem um déficit de atenção, ela não consegue sustentar esta atenção, ela não consegue manter este foco de atenção. E aquela que é hiperativa? Também existe aquela que é hiperativa. Uma vez, vocês sabem, né, que eu dei aula 30 anos da minha vida, e eu tive um menininho há muitos anos atrás, tipo assim, uns 15, 20 anos atrás, e eu sempre fui alfabetizadora, né? Pegava essas crianças na fase de 7, 8 anos de idade. Gente, eu estava lá explicando o que acontecia. Eu tinha um armário, aqueles armários de ferro ainda atrás, aqui a lousa aqui e o armário de ferro ali atrás. E tinha um espaço, né, entre o armário de ferro e a parede. Ele ficava dando voltas ao redor do armário. Eu falava assim para ele: vamos parar, vamos tentar controlar esse corpinho, né? Mas quem disse, gente? Ele não conseguia. Daí que eu fazia? Chamava uma auxiliar, vamos pegar a criança pela mãozinha, vamos levar beber água, vamos levar ao banheiro, dar uma volta pela escola. Por quê? Porque ele não consegue, né, controlar isso. Essa hiperatividade, esses impulsos são muito grandes. E ainda existe aquela criança, né, ou aquele adolescente, ou aquele adulto, que tem o tipo combinado. O que é isso? É o déficit de atenção e essa hiperatividade, essa impulsividade. Já pensou essa criança? Gente, é um todo, né? É um todo. E quando eles chegam na clínica, o que acontece? Eles já querem um diagnóstico. Em primeiro lugar, né? Ou seja psicólogo, ou seja psicopedagogo, neuropsicopedagogo, ninguém diagnostica. Quem diagnostica são os médicos, neurologistas, psiquiatras, como nós estamos aqui, exatamente por isso. Então, o que nós fazemos? Uma série de observações, onde este terapeuta entra ali, para melhorar esse funcionamento da criança, né, de todas as áreas da sua vida, inclusive melhorar o relacionamento familiar. Porque, como a Miquela falou, o fruto não cai longe do pé. E se essa criança é um TDAH, com certeza tem alguém da família que também é um TDAH. E como tratar? Porque este familiar, seja pai, mãe, tio, também precisa de tratamento. Porque é muito difícil essas famílias quando chegam lá, porque eles estão perdidos. E eles ficam muito angustiados com tudo isso, com essa criança que não é aceita nas escolas. Porque é isso, né, Ajax? Infelizmente, acontece isso nas escolas hoje em dia. Todas as escolas, e é muito difícil também para um professor. Eu fui professora, eu sei o quanto é difícil você ter esse manejo em sala de aula com esta criança, sendo que você tem que dar conta, vai de 20, 22, 25 alunos dentro de uma sala de aula. Mas tem que olhar para esse todo, né? O que nós podemos fazer? Como nós podemos ajudar essa criança a melhorar esse desempenho acadêmico também? Porque essa capacidade atencional, essa inquietação, essa agitação corporal e essa regulação emocional, né? Porque eles são hipersensíveis, essas crianças com TDAH. Como que ele vai ter um sucesso na vida? Essa terapeuta, esse profissional, essa psicopedagoga, ela entra ali, melhorando também essa autoestima. E, Ajax, antes aqui do podcast, anteontem, eu estava fazendo uma pesquisa
E eu vi num dos livros, que agora tem uma nova pesquisa, que é chama tá aqui, multicêntrica. Foi feita em 6 centros dos Estados Unidos. Chama-se MTI, né, para descobrir qual seria a melhor estratégia para trabalhar com crianças, adolescentes, em sala de aula e fora de sala de aula. Então, qual seria esse tratamento? Porque quando essas famílias chegam à clínica, também elas querem um tratamento milagroso, né? Porque elas querem o quê? Que essa criança tenha esse autocontrole, que ela consiga fazer a lição e que ela seja um aluno nota 10, como todos querem. Mas isso é o mais difícil. Então eu queria saber um pouquinho a sua opinião, né? Porque essa pesquisa, eles evidenciam muito o resultado, né, da medicação. E também, em alguns centros, a medicação com o uso da terapia, dessa regulação emocional, para essa criança aprender a criar estratégias, né? Eu queria saber um pouquinho de você. O que você pensa sobre isso? Bom, antes de mais nada, obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar com vocês duas conversando. Acho que o tema é de fato muito interessante, né? E acho, primeiro, eu obviamente vou falar a partir da perspectiva junguiana. E o que a Micaela já começou colocando é algo que o Jung coloca lá no texto Presente e Futuro. Ele diz para a gente o seguinte: toda teoria que se baseia na experiência empírica vai ser abstrata. Por quê? Porque ela trabalha com valores médios, estatísticos. Para você fazer um diagnóstico seguindo as categorias do CID e do DSM, aqueles sintomas têm que ter significância estatística. Se eles não tiverem significância estatística, eles não vão estar lá na construção do diagnóstico. E o que o Jung diz para a gente? Bom, isso vai nos dar um quadro abstrato de um homem médio, de um TDAH médio, como bem a Micaela disse. Mas ninguém é médio. Ninguém é um homem médio, uma mulher média, um TDAH médio. Ninguém é em geral. Ninguém é abstrato, né? E aí, o que Jung fala para a gente? Bom, mas se você quer compreender alguém, você tem que se aproximar da singularidade. O que nós somos do ponto de vista junguiano? Nós somos uma composição singular de universais. Nós somos uma composição de múltiplos complexos. E esta composição singular, ele diz para a gente, não deve ser entendida como unidade recorrente, mas como algo único, singular, que, em última análise, não pode ser comparada e nem mesmo conhecida. O que ele está dizendo para a gente, então? Que a experiência singular de cada um de nós, sabe o que nós estamos vivendo agora, neste momento? Sabe quando nós vamos viver de novo? Nunca mais. Não é recorrente. Não, ela não pode ser comparada, você não consegue comparar o que cada um aqui está vivendo. E mais, não pode ser conhecida porque não cabe na consciência. E aí ele fala, bom, se você quer compreender alguém, você precisa se aproximar da singularidade, mas então, para isso, você vai ter que se afastar de todo conhecimento genérico e empírico. Mas ele fala, mas isso é um sacrifício muito grande, porque você vai perder tudo que tem em geral e todo conhecimento científico. E aí ele diz para a gente, este conflito não se resolve como uma alternativa exclusiva, ou. Não é ou o diagnóstico abstrato ou a experiência singular. Não. Por uma via do pensamento dupla. Fazer uma coisa sem perder a outra de vista. Manter o paradoxo. Ou seja, como a gente pode ficar crucificado? A consciência gosta de ficar crucificada? Não. A consciência gosta de escolher. Ela acha que se ela escolhe um lado, ela acaba com o outro. Se ela escolhe o outro, ela acaba com um. Mas o que a gente entende do ponto de vista junguiano é que toda vez que a consciência escolhe um lado,
o outro vai para a sombra. E vai crescer na sombra. De que maneira? Ameaçadora. E o lado que foi escolhido vai aumentar os seus sistemas de defesa contra o quem? Contra o lado que foi excluído. Esse é um ponto inicial importante para todo o diagnóstico. Não há nada de errado no diagnóstico empírico, objetivo, mas ele nos dá um dado médio abstrato. Ninguém é um dado médio abstrato. Nós temos experiências singulares. Então, como fazer isso na clínica? Como é que a gente faz? O sujeito chega lá, você vai tratar alguém que é TDAH? Não. Você vai acompanhar a experiência psíquica, né? O Jung tem uma outra frase numa das cartas que eu uso sempre, que eu acho que é fundamental. A ciência é a arte de criar ilusões adequadas, mas que o louco aceita ou recusa. Aceitar é loucura, recusar é loucura. Mas o sábio alegra-se com a sua riqueza de sentidos, sem estar cego para o fato que são véus e cortinas que escondem a escuridão abissal dos conhecidos. Todas as coisas são como se fossem. Tudo depende da experiência psíquica, de como as coisas são vividas. Porque, do ponto de vista junguiano, nós não temos acesso a nada em si. Não temos acesso aos instintos, não temos acesso aos arquétipos, não temos acesso ao corpo. Se todos nós fôssemos, nesse momento, e abraçássemos a mesma árvore, nós teríamos acesso àquela árvore? Não, nós teríamos acesso à experiência psíquica de estar abraçando a árvore. E com certeza, quer dizer, nem essa certeza a gente pode ter. Mas a experiência psíquica, muito possivelmente, não será a mesma entre cada um de nós. Como não ela é comparável, não posso ter certeza nem que é, nem que não é, né? Mas percebe como a gente está falando de que não é um processo de você negar os diagnósticos empíricos e objetivos. Mas como que, num processo de acompanhamento da psique, você vai se aproximando da experiência de alma. A experiência de alma A experiência de alma é o mesmo do que a experiência do ego? É? Não. Isso é uma coisa importante, né? Do ponto de vista junguiano, o Jung vai dizer lá no Segredo da Flor de Ouro, né? O problema que a gente vive é um monoteísmo da consciência. A gente acha que em mim só tem eu. Que é a criança que não quer fazer isso, é a criança que quer fazer isso, é o indivíduo que quer isso, é o indivíduo que quer aquilo. Mas nós não somos uma unidade. Em nós, infinitos complexos estão agindo. A questão não é quem quer, quem não quer. Porque, como diz Jung, se eu partir da premissa de que a vontade está exclusivamente relacionada ao ego, acabou o inconsciente. A vontade é um epifenômeno dos afetos, diz ele. O que ele quer dizer com isso? Nós somos afetados, os complexos agem em nós e nos afetam, e nos levam a ter ou não ter vontade, a ter ou não ter atenção, a ter ou não ter concentração. Então, a questão aqui é, primeiro, como é que eu saio dessa unidade, desse monoteísmo, para reconhecer quais são as forças, quais são os complexos, quais são os padrões associativos que estão, de alguma maneira, sendo ativados, constelados naquele momento, naquele contexto, naquela situação. Todo complexo adora energia psíquica. Por quê? Porque o complexo é uma unidade viva na psique e ele se alimenta de energia psíquica. Então ele vai atrás. Do ponto de vista junguiano, a psique é um sistema relativamente fechado. Ou seja, nós nunca temos mais ou menos energia, mais ou menos atenção, mais ou menos concentração.
Mas o que acontece? Se a energia psíquica estiver num lugar, o que acontece com os outros setores? Vão ficar com menos. Por isso ele fala lá, literalmente, veja, quando alguém chega se queixando de que está sem energia, vá ver aonde a energia está concentrada. Pode ser que não esteja na consciência, pode ser que seja... Todos nós sabemos isso. Fica com um conflito bem grande, ruminando aqui na mente. Deixa ele crescer bastante e vê como fica a sua atenção, sua concentração, a memória, como é que a consciência fica em relação a todos os fatores. Fica lá embaixo, né? Mas em compensação, o bicho que está aqui rodando, vê se para ele falta atenção, concentração, memória, nada falta para ele. E a consciência está como? Cansada, sem atenção, sem concentração, sem memória. Por isso, do ponto de vista junguiano, o que se coloca é qual é a cena psíquica? Que complexos estão ativados? De que maneira eles estão sendo ativados? E ele diz, lá na prática cultural, não comece com o diagnóstico da pessoa. A gente começa por onde tem o conflito. Por quê? É lá, no conflito, na tensão maior, é que a energia psíquica está concentrada. Essa energia que o sujeito poderia dispor para poder viver a vida. Então, a gente vai entrar na tensão maior. Até aqui, tudo bem? Veja, essa tensão maior. Fala, Michele. Michele. Sabe que você estava falando isso? Eu fiquei pensando na questão da criatividade. Porque geralmente as pessoas, né? Você falou assim, o complexo, somos muito complexos. Aí eu fico pensando assim, nossa, uma coisa que eu percebo, assim, né? A pessoa que tem a hiperatividade, eles são muito criativos. Então, às vezes, a energia não tá para aquele foco tradicional, aquela naturalidade de consciência, ou que a gente espera de uma, né, assim, não, ele tem que se comportar desse jeito. Mas é uma criança extremamente criativa, ou um ser humano extremamente criativo. Aí o que que a gente está fazendo hoje? Medicando todo mundo. Se você medicasse Einstein, eu fico pensando no Einstein. Se Einstein não era tipo TDAH, provavelmente ele, se você medicasse Einstein, ele teria produzido tudo que ele produziu, as teorias, as ideias, a criatividade, para onde esse homem viajou para chegar onde ele chegou. Então, assim, a gente também tem que pensar que a gente não está encaixotado, né, Jax? Eu não tenho que estar na mesma caixa, todo mundo igual, em padrão de comportamento, em padrão de desempenho. Se a gente não tem essa diversidade, não tem criatividade humana, não tem criação, né? O Jung diz pra gente, veja, ele fala, há um instinto criativo. É. Não somos nós que somos criativos. É a psique quem cria. Não somos nós que decidimos criar ou não criar. Mas há um instinto criativo. E o instinto criativo, o que ele faz? Ele precisa destruir para reconstruir. Então, você tem razão, veja. Se você estabiliza demais o sistema não destrói tanto, e ele vai também criar menos. Agora, qual é o equilíbrio aqui? Qual é a relação aqui entre a desorganização e a organização? Todo complexo, ele tende a organizar. Isso é bom ou ruim? As duas coisas. Porque à medida que o complexo ele tende a organizar, ele dá uma sequência. Isso, de alguma maneira, faz com que a unidade viva se diferencie naquela sequência. Mas à medida que ele faz a sequência, ele vai se fechando naquela sequência. E quanto mais fechado naquela sequência, mais ele não muda, mais ele aprisiona. Os complexos são fundamentais, eles nos ajudam e nos defendem, mas também nos aprisionam. Por isso que o Jung diz para a gente, aquilo que mais nos ajudou na vida é o que pode mais nos atrapalhar e aprisionar. A base da neurose é você ter vivido experiências, aquelas experiências funcionaram, de alguma maneira organizaram ou deram ali uma resposta favorável.
E aí, uma vez que a psique viveu aquela experiência daquele jeito, ela começa a achar, ela começa a repetir. E aí ela começa a achar que porque aquilo funcionou várias vezes, vai funcionar sempre. Mas ele diz, mas a vida muda. Como é que você vive a desatenção? O que falta a alguém com déficit de atenção? Poder viver a desatenção sem que isso seja ameaça. Poder viver a desatenção sem que isso gere todo um mecanismo de defesa que concentra a atenção no mecanismo de defesa e impede o sujeito de ter a energia psíquica na consciência. Assim como no sujeito que, sei lá, tem uma depressão, ele precisa viver a tristeza, o desânimo, não como uma ameaça, mas como uma possibilidade. Você já imaginou se nós não pudéssemos ter desatenção na vida? Do ponto de vista junguiano, nós sempre pensamos por paradoxos. Atenção não é necessariamente boa. Desatenção não é necessariamente boa. E não é necessariamente ruim. É a atenção que regula a desatenção que regula a atenção. Mas, como nós não estamos falando num monoteísmo da consciência, a gente precisa saber quem é que está constelado, quem é que está vivendo aquilo daquele jeito, porque em nós pode ter mais de um lado funcionando, pode ter um lado que quer prestar atenção e um outro que está interessado em outra coisa, ao mesmo tempo funcionando. E como eles estão trabalhando? Um está lutando com o outro? Um está brigando com o outro? Ou eles podem reconhecer um lado do outro? Um pode respeitar o outro? Um pode colaborar com o outro? O processo de individuação, diz Jung, é um processo onde todas as formas de vida, todos os complexos, colaboram a serviço da vida, a serviço, não a serviço do ego. O ego não está ali para ser servido. O ego é zelador da vida, está lá para zelar para que nenhum desses, nem a atenção, nem a desatenção, dominem tiranicamente. E o que que a vida está pedindo? Do lado de fora e do lado de dentro. Agora, Sabe que você foi falando, desculpa, já que fala. acabei te interrompendo, mas você foi falando tudo isso, eu fiquei pensando muito assim, cara, é um processo de autoconhecimento muito grande, né? A pessoa, seja que experiência for, seja na atenção, desatenção, outros muitos aspectos, é igual você disse, nós somos muitos numa pessoinha só, muita coisa atravessando ao mesmo tempo. E aí a gente fica com uma sociedade que exige produção o tempo todo e não tem descanso. Que horas que a gente descansa, que hora que a gente tem o ócio, que hora que a gente pode falar assim, cara, agora eu não quero Ela fazer nada. exige monoteísmo egocentrado. É da É, mania egocêntrica que provém as doenças, diz Jung. Percebe? Você tem uma cena onde o ego tem que estar lá, produtivo, fazendo, e ele tem que estar lutando com o inconsciente. Quanto mais o ego crescer lutando contra o inconsciente, mais você vai ter o inconsciente brigando com o ego. Você precisa entender que ele não está lá para brigar com o inconsciente. Por quê? Porque a energia psíquica e a vontade vêm do inconsciente. A consciência emerge do inconsciente. Sem a conexão inconsciente, eu não tenho vontade, eu não tenho energia psíquica. Percebe? Então, a questão é esse campo psíquico, como é que ele está sendo vivido. Nós vivemos um momento histórico de um unilateralismo da consciência, de um egocentrismo, de um individualismo que é absurdamente forte. E não é à toa. E por isso a gente tem 450 categorias de transtorno mental. A psique é criativa. Quanto mais o ego cresce, tendo que ser satisfeito, ele não pode sofrer. Ele tem que ser livre, ele tem que ser autodeterminado, ele tem que ser funcional, ele tem que ser suficiente, ele tem que ter lucro. Quanto mais isso cresce, mais as doenças crescem do outro lado. Nós E temos é atenção, isso, né? A né? dificuldade, né, acho que de todos os profissionais, de muitos profissionais em escolas, né, instituições, clínicas, é entender tudo isso que você acabou de explicar, né, Ajax? É compreender o TDAH como um outro modo, né, de estar no mundo.
Imagina uma Mas criança e um e principalmente adolescente. compreender que aquela experiência não é o TDAH. O TDAH É, é uma descrição abstrata. Quando o sujeito chega para um acompanhamento na escola, eu vou ter que acompanhar aquele sujeito, naquele uhum, momento. É claro que você percebe que isso dá muito mais trabalho do que você funcionar num protocolo automatizado, onde já entra, aluno funciona assim, tem que ser assim. E aqui eu acho que tem uma questão importante, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico muito diferente do lugar dos diagnósticos. Quando eu me formei, né, como psiquiatra, em 1980 e bolinha, né, ter um diagnóstico psiquiátrico era uma vergonha, era um estigma. Mas, atualmente, isso está mudando. Exatamente como a Micaela explicou. Talvez a gente tenha vivido um momento, um espírito da época que forçou tanto, exigiu tanto do ego, que agora os diagnósticos eles passaram a ser usados como defesa, como ela falou, como bengala. Bengala como defesa. Fala assim, olha, se eu tenho TDAH, então eu tenho direito a ter mais atenção, eu tenho direito a poder ficar mais tempo, não sei o quê. Aí eu começo a ter direitos de não ser igual aos outros, de poder ter um tratamento diferenciado, separado. Eu não sou mais um número, não sou mais um aluno. Percebe como aqui houve uma inversão? Aonde o diagnóstico psiquiátrico que funcionava como estigma pode estar passando a funcionar como um mecanismo de defesa em função de um individualismo absurdamente grande. Isso funciona. Claro, não estou dizendo que isso é para o bem ou para o mal, mas você percebe como isso reconfigura a cena. E o que tem a ver o uso das medicações nessa história? Então, primeiro, eu falo sempre para vocês, a questão é o que é remédio e o que é medicação e o que é droga. Primeiro, remédio é tudo que reduz o padrão dominante que está concentrando a maior quantidade de energia. A vida é o maior remédio porque a vida atrapalha tudo. A vida não permite que nada funcione unilateralmente. A vida é múltipla, tem infinitos sentidos, infinitos significados, está em constante mudança. Então, a vida é o maior remédio, por quê? Porque atrapalha tudo. O inconsciente regula a consciência, por quê? Atrapalha toda a unilateralidade que se forma na consciência. E quanto mais unilateral algo cresce, mais o inconsciente. Então, veja só, a vida, o inconsciente, tudo que atrapalha padrão dominante é remédio. E tudo que dá força para um padrão dominante é droga. Nunca vi ninguém dependente de alguma coisa que fosse chata, desagradável, que incomodasse. E aqui eu não estou falando só de substância, né? Pode ser compras, internet, amor, sexo, qualquer coisa. Aí cresce, né? Então, o que é isso? Tá. O que funciona como remédio, né? Fazer meditação funciona como remédio e funciona no TDAH. Por quê? Porque desativa o sistema que está hiperativo. Meditação, mindfulness, atividade física, todas essas coisas que baixam o que está muito intenso. E medicação? Pode funcionar como remédio ou como droga. Por quê? Porque não basta você tomar uma medicação. Porque, primeiro, eu não tenho acesso direto à medicação. Eu tenho experiência psíquica da medicação. A mesma medicação em todo mundo vai funcionar do mesmo jeito? Não. Vai sempre funcionar do mesmo jeito em todas as pessoas? Vai adquirir o mesmo sentido e o mesmo significado em todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os contextos, em todas as situações? Vocês percebem que aqui a questão não é brigar com as medicações, é poder mergulhar na experiência de alma, na experiência psíquica. Como aquilo está vivendo, como o ego está vivendo e como os outros complexos naquela cena
estão experimentando. Então, se a medicação funcionar só para fortalecer o ego, ela pode sim virar droga. Se ela funcionar para desestabilizar, né? E é interessante, veja, as medicações usadas no TDAH são fundamentalmente derivados das anfetaminas, né? Ritalina e outros derivados. É muito interessante se a gente olhar do ponto de vista neurofisiológico, as explicações empíricas e objetivas, elas vão falar de que você incrementa o funcionamento da área frontal. E se você mergulhar um pouco nisso, por que que ele ajuda? Porque a área frontal é a área ligada a funções executivas, é a que mais atrapalha os padrões automatizados. Por que que a Ritalina funciona? Porque atrapalha o que está automatizado. Aquilo que foi, de alguma maneira, fixado, integrado. Agora, o fato de atrapalhar não quer dizer como aquilo vai ser vivido. Para algum pode ser vivido assim, para outro pode ser vivido assim. Eu posso passar a viver que eu só vou ter essa experiência se eu usar a Ritalina. Eu posso ter experiências de outro jeito. Você percebe? Portanto, não se trata aqui de você, né, demonizar diagnósticos ou uso de medicações ou esse oportunidade, mas você ter a experiência de como aquilo é vivido naquele sujeito, experiência de alma. Faz sentido isso tudo? Faz muito, Muito. Jacques. Elane, você Ainda quer. mais agora, nessa Meninos, agora a gente precisa ir para o contemporaneidade, nosso fechamento. é, Eu vou começar a chamar vocês para vamos para o mundo, vamos para a Terra aqui, vamos começar a fazer o fechamento. isso mesmo, Elaine, porque últimas palavrinhas aí para a gente ir amarrando, tá? o Ajax ele coloca tudo isso com leveza, né? Ele traz para a gente esse excesso de diagnósticos na nossa contemporaneidade com uma leveza, porque ele olha os dois lados, né? Essa visão junguiana é muito importante. Então não adianta a gente trabalhar só o corpo se a gente não trabalha esta alma. Não adianta a gente trabalhar esta arte, né, da criança, essa criação, esse adolescente, esse adulto, se a gente não trabalha esse símbolo. Né? Então, tudo isso você traz com muita clareza para a gente, Jacques. E é muito difícil essa cultura da dispersão que essas crianças estão vivendo, que esses adolescentes estão vivendo, porque são sintomas, né? É uma cultura sintomática da dispersão. Por quê? Porque a nossa sociedade, infelizmente, ela exige o quê? Performance. Ela exige que essas pessoas sejam enquadradas e tem que ser assim. Você tem que manter a atenção enquanto a cultura fica uma cultura de dispersão. Vamos trabalhar o que eu diria aqui para finalizar, né? Trazer a alma dessa criança, desse adolescente, deste adulto, para trabalhar com esse tempo, mas não é o tempo digitalizado, o tempo acelerado, mas o tempo de Kairos. Eu acho que isso que está faltando na nossa sociedade contemporânea mesmo. Muito bom. Muito bom. E a Jaque, você quer concluir com mais alguma coisa? Porque eu Eu achei só tudo quero que você falou, agradecer. assim, eu viajei longe aqui. Foi muito bom. Eu quero agradecer a oportunidade, acho que foi ótima conversa, né? É um tema muito significativo e acho Sim, que é isso mesmo. Vamos continuar conversando e tentando sim. falar mais de como a narrativa junguiana pode contribuir neste momento, né? É como a gente fala, né? Jung, gente, é atual. Ele já tem bastante tempo, mas não é tanto tempo assim. Mas assim, como a gente sempre brinca, né? O jargão. E agora Jung? Gente, é isso. Jung na atualidade, no aqui e no agora. E nas questões da vida, da rotina, do dia a dia, né? Da mãe que fica angustiada, da pessoa que fica, meu Deus, o que que eu faço com isso agora? Às vezes a pessoa, né, vai atrás do diagnóstico, mas quando tem o diagnóstico, assim, tá, e agora o que eu faço com isso? Então, colega, vamos lá. Você é uma alma, vai crescer, vai viver, vai se conhecer, porque é isso, gente. Não tem experiência maior do que a vida. E para viver a vida, é só viver, gente. É viver, é remédio, como diz o Achax. Vamos embora atrás de remédio, vamos viver
tá? E essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem que Jung deixa na obra dele, que é uma obra fantástica. E a gente convida vocês para acompanhar o nosso canal, contribuir. Impossível a gente conseguir falar tudo que. Gente, eu tô aqui com 10 mil outras coisas, querendo atravessar o Ajax com elas, mas se a gente for entrar, isso aqui vira uma super aula de 3 horas, mas não dá. Uma outra oportunidade, a gente faz o TDAH 2. E eu fiquei pensando muito assim, nas funções, os tipos psicológicos, na intuição. Gente, eu tava aqui alucinando de o TDAH funcionando, muito criativo aqui dentro. Mas obrigada, Jax, obrigada, Elaine. Espero que a gente tenha ajudado vocês. E acompanhe o nosso canal, galera. Estamos aí juntos. E agora, Jung, vamos embora. Abraço. Até mais, grande abraço. Deixa eu cancelar. Não, peraí.